Já se passaram 2 dias do 7 de setembro do Bolsonaro e aquilo que se esperava, né, de resultados concretos quanto à situação do presidente da República parece praticamente na mesma, apesar de o presidente ter elevado o tom algumas vezes contra as instituições. E as instituições, por seu lado, ainda que com aqueles discursos, também parecem ter ficado nos discursos. E aí eu vejo um artigo da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, perguntando: quem quer de verdade o impeachment do Bolsonaro? Ela praticamente conclui que ninguém, nem as oposições, nem o Centrão, nem aquelas forças denominadas defensoras intransigentes da democracia, apenas a própria mídia ou a Globo continua ali na defesa do impeachment ou de alguma outra medida que venha a afastar o presidente da República do governo, seja por uma canetada do Supremo, seja por uma outra medida judicial, como, por exemplo, a cassação da chapa. Algo difícil de acontecer, pelo menos na situação atual, né, na realidade dos fatos em que vivemos. Então, pergunta aqui a jornalista: a questão, portanto, não é se há razões para tirar Bolsonaro do poder. Fernando Collor perdeu o cargo por causa de um Fiat Elba e Dilma Rousseff por pedaladas fiscais que a maior parte dos brasileiros não é capaz de entender até hoje. Já o Lula passou incólume pelo Mensalão e Michel Temer pelo Joesley Gate. O que interessa saber, no fundo, é quem quer de verdade Bolsonaro fora do Palácio do Planalto e o que está disposto a fazer por isso. E aí ela vai alinhar nas principais os principais atores do momento político brasileiro. Ela parte do presidente da Câmara, Arthur Lira. Definitivamente não está entre essas pessoas. Com seu pronunciamento ensaboado de ontem, Lira deixou claro que ainda não está disposto a comprar uma briga com o bolsonarismo. Também não dá para incluir nesse rol o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ontem criticou a roubos autoritários e defendeu a democracia, mas também sugeriu uma reunião de pacificação entre os poderes, ou seja, com Bolsonaro lá presente. A reação mais enfática ao show golpista do presidente da República veio de Luiz Fux, para quem, se Bolsonaro cumprir a ameaça de não mais obedecer às ordens judiciais vindas do STF, estará cometendo o crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Foi um discurso forte, mas desagradou aos mais indignados no próprio tribunal, para quem Fux deveria ter aberto logo de cara uma investigação contra o presidente. Ou seja, o Fux não se jogou ali com força política suficiente para abrir aquele inquérito, não é? Toda essa hesitação na Praça dos Três Poderes se explica pela constatação de que, apesar de estar cada vez mais isolado, Bolsonaro ainda tem o apoio entusiasmado de uma parcela da população. Não é forte o suficiente para superar a crise, nem fraco o bastante para cair. Ou seja, o Bolsonaro só será empichado ou afastado, não é? Se fizer realmente uma grande loucura, não é? E a gente não pode medir a loucura dele por aquelas vociferações que ele faz contra as instituições, porque acaba não dando em nada. Mas é claro que estão em cima dele, não é?
Porque o próprio Mourão, o vice Hamilton Mourão, que era ali considerado, não é, que estava sendo preparado para assumir o governo, o Mourão também foi para o 7 de setembro do Bolsonaro. Ninguém falou nada. O que é que o Mourão está fazendo lá se ele está contra o Bolsonaro? Então o que é que vai ser se o Bolsonaro sair do governo por algum motivo? Como é que vai ser o governo do Mourão? É outra interrogação. Por fim, a jornalista fala nas oposições e diz assim: e então chegamos aos oposicionistas. Por mais que digam publicamente que o 7 de setembro de Bolsonaro flopou, ou seja, fracassou, nos bastidores muitos deles admitem que os atos foram grandes e que, para o impeachment decolar, é preciso pôr na rua contra o presidente mais gente do que foi se manifestar a favor. A ocasião se oferece no próximo dia 12, para quando está marcado um protesto pelo Fora Bolsonaro, convocado pelo Movimento Brasil Livre, o MBL. A data foi anunciada em julho, logo depois da entrevista coletiva que anunciou um super pedido de impeachment. Hoje parece que a união ficou só na foto. Em vez de estar mobilizada para encher as ruas de gente, a oposição está rachada. Luiz Henrique Mandetta, DEM, e Simone Tebet, MDB, confirmaram a presença nos atos. Mas Boulos, Freixo e Ciro Gomes, PDT, ainda estão avaliando e os petistas dizem que não participarão de uma passeata da direita convocada para um movimento anti-Lula que defendeu o impeachment de Dilma.